O Thiago está apurando uma informação, gente, a informação ela tem prioridade. E o Thiago estava aqui apurando, porque hoje pela manhã o pessoal do GE deu a informação de que o Domingues do Estudiantes, Eduardo Domingues do Estudiantes, o Atlético teria feito um contato, né, os primeiros contatos com ele. O Atlético tinha 4 nomes na lista, um deles era um argentino, eu recebi a informação que poderia ser o Palermo, mas não, era o Domingues mesmo. E aí, nessa de idas e vindas, o pessoal do GE deu a informação. O GE tem ótimas fontes dentro do Atlético, né? E aí, agora, o Thiago conseguiu contato com alguém do staff do Eduardo Domingues e você vai atualizar a informação agora, porque ela tem prioridade, Thiago. Exatamente, HG. E aí, essa fonte me passa a seguinte informação. De fato, existe a possibilidade do Eduardo Domingues vir trabalhar no Atlético. E aí, hoje mais cedo, uma outra fonte havia me dito que seria difícil que ele saísse porque ele acabou de renovar o contrato com o Estudiantes. Ele foi campeão da Liga Argentina na temporada passada. E aí, o Estudiantes vai jogar Libertadores. É um time que era considerado muito forte no cenário do futebol argentino. Só que tem um ponto, o Estudiantes tem vendido alguns atletas. Por exemplo, o Estudiantes vendeu nessa janela de transferências um jogador para o Boca Juniors, salvo engano, o Santiago Ascacibar. E o Estudiantes também vendeu um jogador... Medina para o Botafogo. Christian Medina para o Botafogo. Muito bom jogador, 23 anos. E pode ser que um colombiano, que é meio atacante de lado de campo, também deixe o clube agora nessa janela. Eu não sei, ele falou o nome do colombiano aqui, mas eu não consegui anotar rápido. Porque como o cara me falou e mandou um áudio aqui, eu não consegui anotar, eu não consigo saber exatamente quais jogadores. Mas saídas de 3 jogadores, enfraquecendo o time do Estudiantes. Isso faz com que o Eduardo Domingues cogite uma transferência para algum clube. Logo ele que tinha renovado em janeiro desse ano o contrato com o Estudiantes. Então existe sim essa possibilidade de saída do Eduardo Domingues e o Atlético já fez uma consulta ao staff do Eduardo Domingues. Ainda não existe uma proposta da diretoria atleticana. É um nome que de fato ganhou força nos bastidores nas últimas horas, mas houve uma consulta por parte do Atlético e um técnico que renovou em janeiro desse ano por ter sido campeão do Campeonato Argentino está disposto a se transferir hoje para qualquer outro clube do futebol mundial, inclusive do Brasil, justamente por causa de promessas que não foram cumpridas pela diretoria do Estudiantes. O outro jogador é o Cetré. É colombiano? É o que pode sair e está deixando o Eduardo contrariado. É isso. Então são esses 3 atletas. E, cara, vem de uma fonte muito quente, muito próxima ao treinador. Epa! Então muito quente. Tá conversando com o Eltinho aqui sobre a forma que o Eduardo Domingues gosta de jogar. Eu adoro. Eu sei que tem gente que não gosta. Só uma coisa. Quais são os jogadores que saíram? É o Ascacibar pro Boca, né? O Medina. Medina pro Botafogo. O Medina pro Botafogo e o Cetré agora, que é o que tá... Então são esses 3 jogadores. As saídas desses 3 jogadores é o que faz com que ele cogite a saída. Desculpa, viu, HG? Não, sem problema. Só um detalhe. A diretoria do Atlético, o Siga, o Rafael Meninho, o Pedro Daniel, que é o homem do dinheiro também, e o Paulo Brax, né? Eles avaliaram e entenderam que ali estaria um nome para jogar exatamente linkando a forma que ele gosta de jogar, o elenco que o Atlético tem. Eu adoro treinador que joga de uma forma mais direta, né? Tem até uma declaração, eu vi no Twitter agora há pouco alguém postando dele dizendo que ele exatamente desse futebol direto, né? Dessa de retomada e transição em velocidade. Eu adoro quem joga desse jeito. E acho que o Atlético precisa também saber jogar muito bem assim, porque é duro ver o Atlético tomando contra-ataque o tempo inteiro. Então aí se eu olho para o Eduardo Domingues, eu começo a imaginar que o Eduardo Domingues é um cara que vai chegar aqui e defender-se muito bem, porque para jogar no sistema que ele gosta, ele precisa se defender bem. Exatamente. Então é casinha fechada e pão na velocidade. Na velocidade, é exatamente isso. Boa tarde para todo mundo. Então, assim, é um nome que surge muito forte agora, nesse momento, a gente falando hoje. Quinta-feira, 19 de fevereiro, hoje é um nome forte. Ontem a gente já tinha citado aqui que ele era um dos possíveis nomes, quando o HG trouxe a informação que o Atlético tinha como objetivo, na lista, né, do Atlético, 3 nomes portugueses. Você foi o primeiro a trazer.
Não, você foi o primeiro. Aqui a gente falou. Que dia foi que você falou o nome dele aqui? Você falou isso na segunda-feira de carnaval. O Breno tava de folga, inclusive. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Segunda-feira você trouxe. Você foi o primeiro a trazer, cara. Eu não tinha visto lugar nenhum. Mas enfim, vamos lá. Tinha 3 portugueses e um argentino na lista. Esse argentino é o Eduardo Domingues. Eu até imaginava que ele estaria na lista ao lado de um outro argentino, que eu falei hoje na rádio, que era o Gago. Por que eu falei do Gago? O Gago, o Atlético já tinha ido buscar informações sobre ele e sondado ele no período que trouxe o Milito, e naquela época o Milito venceu a disputa e o Milito veio trabalhar no Atlético. O Eduardo Domingues é um treinador que vem numa ascensão no futebol argentino. Se a gente pegar de 2021 para cá, ele ganha a Taça da Liga Argentina com o Colón, então isso é um feito, isso é muito grande. No ano posterior, ele fica em 7º lugar também com o Colón e trabalhando no Estudiantes, ele conquistou o título da temporada passada com a equipe do Estudiantes. Para quem pode tentar se recordar aí do modo que ele jogou contra o Flamengo. O Estudiantes enfrenta o Flamengo da Libertadores passada nas quartas de final, por favor, tem alguém que pode me ajudar a lembrar? Quartas, né? Nas quartas de final enfrenta a equipe do Flamengo, tem uma postura muito positiva no jogo no Maracanã. Depois o jogo fica empatado, né? 2 empates e a disputa acontece nos pênaltis. Então a gente vê mais ou menos como que é o modo operante do Eduardo de trabalhar em grandes confrontos. Então eu acho que o brasileiro que viu o Estudiantes jogando naquele momento, com um time limitado financeiramente, enfrentando uma equipe como o Flamengo, pode ter tirado pontos positivos. Então é um nome que está na lista, é um nome que agrada ao Atlético. Eu ainda vou continuar questionando o porquê que ele estava na lista junto com portugueses. Porque eu ainda falo sobre a escola portuguesa e o que o Atlético buscava. Vou continuar martelando nisso. Porque é muito diferente colocar 3 portugueses nessa lista. Mas é que a gente não sabe quais são eles. Um é o Pedro. Um era o Pedro, não era? Não. O Thiago buscou até essas informações. O Pedro Martins um era o Pedro. É um dos nomes. Um era o Pedro. É bem diferente o estilo? O Pedro é diferente. É bem diferente. É diferente. Assim, eu não conheço o Eduardo Domingues, tá? O Pedro eu fui atrás para saber. Obviamente eu nunca assisti a jogos do Campeonato Grego. Mas o Pedro é um cara que gosta mais de trabalhar o jogo. Então, mas vamos lá. Tranquilinho, aos poucos. Então, mas vamos lá. Mas é problema para vocês. Veja, eu estou perguntando, gente. Eu não estou insinuando nada que eu tiver que me posicionar. Me posiciono. Eu estou perguntando. No quarteto, você não pode ter estilos diferentes? Não. Ou você acha que no quarteto tem que ter o mesmíssimo estilo? Não precisa ser o mesmo, mas próximo. Tá, mas o elenco do Atlético é suficiente para atuar das duas maneiras? Não. Eu acredito que não. O Flamengo, por isso, gente, que é um negócio muito delicado, que a gente está falando sobre time, e é um negócio que a gente tem que focar nisso. O Atlético, ele precisa de jogadores do sistema defensivo. O Atlético precisa de zagueiros. E olha que eu usei o plural. Zagueiros. O Atlético ainda não teve efetivamente o primeiro volante jogando. O primeiro volante que chegou, que é o Tomás, ele é primeiro volante mesmo, né, gente? Tudo certinho. Ele falou, na fala dele, na chegada, ele fala que ele joga como primeiro volante. Mas lembrando, é um jovem de 20 anos, argentino, se destacou no Nils, foi para o Porto e do Porto, o Porto colocou ele no Porto B. Ele estava jogando no Porto B. Ele tem 20 anos, é um jovem. Eu não vou jogar a responsabilidade do primeiro volante, que é cobrado o tempo todo, para um jovem que veio do Porto B. E aí, agora, esse treinador que ele chegar amanhã, no sábado, ele tá pedindo um zagueiro? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que esse elenco se encaixa melhor? Porque para mim esse elenco se encaixa melhor num jogo vertical. Rápido. Eu também. Aceleração. Eu não vou pedir para que esse elenco trabalhe a posse de bola para o Hulk jogar de costa, fazer parede, para o Cassierra jogar de costa, fazer parede. E por falar no Cassierra, eu trabalharia... O Eduardo gosta de trabalhar com o centroavantão, viu? Ele gosta do centralizado lá para jogar bola na área. Que segundo o São Paulo não é um centroavante. É segundo atacante. Segundo o São Paulo é o segundo atacante. Eu tô ouvindo porque ele não sabia nem que dia que ia chegar. Eu tô ouvindo vocês falando aqui e assim, isso não tem uma boa tarde a todos, a turma de casa, não é uma receita de bolo. Você tá desanimado, deitado na cadeira? Não tô deitado, não. Tô deitado. Eu tava mais animado ontem. Não. Sabe Olha por quê? Aí, desânimo. Não, eu vou ser bem sincero. Você desanimou com o nome? Não é com o nome, não.
É porque o tempo vai passando e a gente está vendo as coisas acontecendo e aí começa a se levantar coisas. Vocês estão falando aí agora sobre, será que o atleta tem um elenco que vai se encaixar ao treinador? Ao treinador? Mas tem. eu acho que o treinador tem que se encaixar ao elenco. Eu acho que tem que ser ao contrário. Não, não. Breno, Porque o detalhe é o seguinte, Então, mas não falta zagueiro, dá pra contratar ninguém. Ok, falta um zagueiro. Mas eu não acredito que vai vir. Já vou deixar bem claro aqui. A janela fecha no dia 3 de março. Eu não acredito que o Atlético vai contratar mais ninguém. E acho que o torcedor do Atlético não deveria se iludir com isso. Não, eu vou ser bem sincero, não acho. E tô vendo hoje, por exemplo, na minha live 6h30 da manhã, lá no canal do Galante. Né? 6h30 da manhã. Um montão de gente falando assim, não, mas agora tem que trazer o volante. Gente, o Elton falou, o volante já chegou. Chegou. Mas o Atlético ainda não experimentou. Mas já tem gente reclamando do cara que veio. Sem ver ele jogar. Pô. Sem ver jogar. Mas Porque, é difícil. porque o torcedor do Atlético está criando uma expectativa muito grande. O Eduardo Rodrigues, que foi campeão do Clausura, que é o segundo turno do campeonato. Domingues. Que é o segundo turno do campeonato argentino lá. Vive um bom momento, 54% de aproveitamento lá. É um cara que está lá desde 2022, são 4 anos de trabalho, né? Tá bem, fez toda a carreira dele na Argentina, tem aquele sangue argentino que a gente quer, de vibração, mas ele tem que se adaptar aqui. Ele vai ter que aceitar esse elenco que o Atlético tem. Mas isso. Nesse momento ele vai aceitar. E é isso que o torcedor tem que entender. Não é, tá vindo um treinador, então vão vir novidades, vai vir agora o zagueiro, vai vir pra um te volante. dizer que o elenco que ele vai ter isso. no Atlético, se ele vier, é melhor do que o elenco do Estudiantes. Pois é, e ele vai ter que trabalhar. Isso podem ser vendidos, Thiago, Medina, isso tem que ser uma coisa, lá. tem que ser claro no dia que o treinador for apresentado aqui. Ele virar e falar, olha, o elenco é esse, porque o torcedor está com a expectativa ainda de que vão vir contratações. O volante já chegou, gente. Se não é o volante que você queria, desculpe, não era o que eu queria, mas chegou. Por que você está pedindo desculpa? Não, é porque você o torcedor... é o mensageiro da diretoria do Atlético? Não tô entendendo o que eu tô É dizendo. força de expressão, Mas você é chato assim mesmo, né? Eu sou chato. Você não faz nem força para atrapalhar e ser chato. Isso é natural. Eu só acho isso, que as coisas ficam rodeando. Né? O Thiago de manhã estava ouvindo a rádio. Não, o assessor dele falou que talvez ele não venha. Aí eu, vem. Ô, Breno. Mas é culpa do Atlético? Mas isso é culpa do Atlético? De certa forma, é porque eu isso é falei culpa aqui, do ó. Atlético? Eu já falei, que tá, eu já falei que tá, porque que que eu não tá. acho que é culpa do Atlético. Não, peraí, por causa do Breno, time. só pra Qual que é o time? O time pra mim já passou. Só para explicar, já passou. Ô, Breno, só para explicar, Convicção eu acho pra que é mim já importante passou. também para o torcedor entender o porquê da mudança da manhã agora para a tarde. O cara falou baseado no que ele imaginava, tanto é que eu trouxe na rádio também que ele não confirmava nem desmentia o suposto interesse ou a conversa do Atlético em relação ao Eduardo Domingues. E aí, o que mudou da manhã para agora? Houve uma conversa do assessor com o Eduardo Domingues. Ele sentou, conversou com o Eduardo Domingues e falou, o que está acontecendo? Por que estão falando disso lá no Brasil? E aí eu mandei para ele a matéria, ele foi e trouxe essa informação para a gente. Então mudou por causa disso, tá? Ele não tinha perguntado ao Eduardo Domingues. Ele tinha passado o feeling dele. Ele falou assim, ó, eu sinto nesse momento que ele não sai. Que ele acabou de renovar, dificilmente para mim ele sai. Enfim, e passou desse jeito. E eu vou aí agora, depois de conversar com ele, o que eu ele penso, ainda fala assim, podem Thiago, me criticar. Ele tá esqueça... falando lá, só atrapalhando eu gosto de ter filho, não, é que é só é informação, não é nem Aposta. opinião. Informação. Não é nem opinião. Pra mim é uma Thiago, aposta. esqueça o que eu te falei pela manhã, porque eu conversei com ele. E aí, hoje, o que acontece? Negociaram 2 jogadores e estão prestes a negociar um terceiro. Por isso existe essa possibilidade de ele deixar o Estudiantes tão logo depois da renovação. Esse é o ponto, sabe? Então, assim, a mudança de time de informação é essa. Alguém aqui acha que não é uma aposta? Eu não acho que é aposta. Eu não acho Você que acha que é aposta, não. concreto? É um técnico, acho que é aposta, Campeão argentino, pô. Campeão do segundo turno da Argentina. Mas lá é Tudo um bem. turno. É Não, clausura primeiro e turno, abertura. segundo turno e o mas- Rosário Central foi campeão da Mas Argentina. o campeão do turno, ele já vai direto para Libertadores. E o segundo Lá turno são também. 6 meses de Isso. campeonato. Ok, Não, é um isso. mata-mata ali, né? Você acha que é aposta? todo mundo. Eu acho que é uma aposta. Então, qual que o Pedro Martins seria uma aposta? Eu acho que não. Não? Por quê? Por quê? Não. Qual que é a diferença? Cara, eu acho que um cara que... Que treinou o Olympiacos? Não, mas ele tem sucesso lá. Não, né? eu acho que ele já tem um Não, trabalho mas mais então, longínquo. Tá, mas você não considera mas que o Eduardo longínquo. Domingues teve São sucesso na 10 Argentina? anos quase mais. Cara, pra ele. eu acho que o futebol muita coisa. argentino, pra É mim, muita eu não coisa. acho que... Na Grécia, irmão. na Grécia Com e todo na- respeito. Na Arábia? Pode vir dar certo, Não, mas pode vir dar certo. O Jardim tem uma ótima passagem pelo Mônaco e depois fez uma boa carreira na Arábia e a gente não questionava. É qualidade. E eu acho o Jardim acima do Pedro Martins, obviamente, né? Não é discussão Sim. isso. Não é Mas essa. assim, Mas eu também- acho que o Pedro Martins era mais realidade que o Domingues. Embora eu acho que o Domingues também é Eu uma acho que o realidade. Eduardo é um bom nome emergente, assim, que pode se tornar ainda um nome mais importante. A aposta, de certa forma, vindo para o futebol brasileiro, todo Guardiola técnico é acaba aposta. sendo, né? Até os que têm mais currículo, enfim.
Fala massa, fechando mais um vídeo aqui do canal bombástico. Deixa aí o like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu já deixo o meu convite para vocês aqui estarem se inscrevendo no canal. Ativem o sininho, deixa o like. Deixe sua opinião também em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. A participação dos senhores e senhoras é muito importante pro canal. Então, muito obrigado a todos. Fiquem à vontade, esse canal aqui é para vocês. Sem vocês esse canal aqui não existiria. Nós trabalhamos todos os dias aqui para trazer notícia para vocês, sempre para ficar bem informados de tudo que acontece dentro do clube. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Um forte abraço para quem fica. Já voltamos com mais notícias. Até a próxima massa. Valeu, fui.